Olá, eu me chamo Israel e nesse vídeo nós vamos resolver um problema envolvendo a equação de Schrödinger para uma partícula livre. Bom, a equação de Schrödinger ela pode ser dada por essa expressão, onde E vai ser a energia mecânica da partícula, U vai ser a energia potencial e a função ψ vai ser a parte espacial da nossa função de onda. Então nós temos a nossa função de onda, ela vai ser uma ψ de x, que vai ser uma parte espacial, mais uma e elevado a menos i ômega t, que vai ser uma parte temporal da nossa função de onda. E o que nos interessa é obter a função de onda para, então, com o módulo quadrado dela, poder obter a densidade de probabilidade de encontrar a partícula numa posição x em um instante t. Para a partícula livre, nós vamos ter que a energia potencial vai ser nula. E como a energia potencial é nula, então a energia mecânica dela vai ser dada apenas pelo termo correspondente à energia cinética, ou seja, mv² sobre 2. Substituindo isso, então, na nossa expressão de Schrödinger, nós vamos ter que o termo E menos U pode ser escrito como mv² sobre 2, e nós podemos colocar toda essa constante para dentro do parênteses e deixar apenas um termo ao quadrado aqui. Então, o 8 dividido por 2 ele dá 4, então 2 ao quadrado. Π ao quadrado fica π. M vezes M é M ao quadrado, então fica M. O V já está ao quadrado, fica aqui, e o H também. E nós podemos usar, então, a definição de momento. Então, o momento P vai ser igual ao produto da massa pela velocidade. E substituir nessa expressão, obtendo o seguinte resultado aqui. Então, a gente tem que esse termo vai ser 2π P sobre H. E agora nós lembramos, então, que o comprimento de onda de de Broglie ele vai ser definido como sendo a razão entre a constante de Planck e o momento da partícula. Então, como eu tenho aqui o inverso disso, eu tenho P sobre H, então isso aqui eu posso escrever como sendo 1 sobre o comprimento de onda λ. Fazendo isso, então, nós temos aqui que a nossa expressão ela vai ser dada por a derivada segunda de ψ mais 2π sobre lambda ao quadrado, que multiplica ψ igual a zero. E aqui nós podemos introduzir, então, nesse termo, o nosso número de onda k, que ele vai ser definido como sendo 2π sobre lambda, que é exatamente o termo que nós temos aqui. Então, nós podemos substituí-lo por k, e então nós vamos chegar na expressão para a partícula livre. E note que essa expressão ela é matematicamente idêntica à expressão do oscilador harmônico. Então, a solução dela também deve ser matematicamente idêntica à expressão para o oscilador harmônico. Então, a nossa função ψ ela vai ser dada por essa solução geral aqui. Então, lembrando que o que nós queremos é a função de onda, e o que foi obtido é apenas a parte espacial dela, então agora nos resta multiplicar a parte espacial pela parte temporal. Com isso, então, nós vamos ter essa expressão que ela pode ser reescrita somando-se as exponenciais. Então a gente vai ter que a função de onda ela vai ser A0e aí que multiplica kx menos ômega t, mais B0 e elevado a menos i que multiplica kx mais ômega t. E nós vamos analisar o caso onde que essas constantes são iguais a uma terceira constante que nós vamos chamar de ψ0. Então, a nossa função de onda ela vai ser ψ0, que multiplica e aí kx menos ômega t, mais e a menos i kx mais ômega t. E agora nós vamos tentar, então, obter o módulo quadrado dessa função para poder mensurar a densidade de probabilidade. O módulo da função ψ de xt vai ser igual ao módulo de cada termo. E note que a exponencial e a menos i ômega t ela é um número complexo. Então, o módulo dela vai ser dado pelo produto da própria função pelo seu complexo conjugado. Então, calculando esse termo separadamente, nós vamos ter aqui a função multiplicada pelo seu complexo conjugado. O complexo conjugado de e a menos i ômega t é dado por esse termo. E aqui eu posso somar as bases deles, então menos i ômega t mais i ômega t é zero, e elevado a zero é 1. Então o módulo desse termo é igual a 1. E substituindo então na nossa função de onda, o módulo da função de onda vai ser o módulo de ψ0, que é o próprio valor de ψ, que multiplica o módulo desse termo. Agora, nesse termo, nós podemos lembrar, então, da equação de Euler. Então, a gente tem que e elevado a kx
é igual a cosseno de kx mais i seno de kx, enquanto que E a menos isso vai ser igual a cosseno de menos kx mais i seno de menos kx. É a mesma relação, só que com os arcos negativos. E como o cosseno é uma função par, então o cosseno de menos kx é igual ao cosseno de kx, enquanto que para o seno nós temos que o seno de menos kx é igual a menos seno de kx. Então aparece esse sinal negativo aqui fora. Então a gente pode substituir esse resultado na nossa função de onda e vamos obter essa expressão. E a i kx vai ser cosseno de kx mais i seno de kx, e a menos i kx vai ser mais cosseno de kx menos i seno de kx. Então os senos eles vão se cancelar e os cossenos podem ser somados. Então o módulo da nossa função de onda vai ser dado por π módulo de 2 cosseno de kx. Elevando tudo ao quadrado, então, eu já posso desaparecer com o símbolo de módulo. Então, nós vamos ter 2 ao quadrado, 4, π0 ao quadrado, que multiplica, então, o cosseno quadrado de 2kx. E aqui nós podemos simplificar um pouco mais, usando a relação para reduzir a ordem desse cosseno. Então, nós temos que o cosseno quadrado de kx ele vai ser igual a meio de 1 menos o cosseno de 2kx. E substituindo isso, então, na nossa expressão, o meio vai se cancelar com o termo 4 e vai nos restar então que o módulo quadrado de π de xt é igual a 2π0 ao quadrado, que multiplica 1 menos o cosseno de 2kx. E nós podemos observar então como é o comportamento dessa densidade de probabilidade. E note que ele se comporta como ondas estacionárias. E isso já era esperado devido ao fato da solução ser matematicamente idêntica à solução do oscilador harmônico. Agora nós podemos obter uma expressão para os nós dessa densidade de probabilidade. E a gente lembra que então os nós irão surgir quando a densidade de probabilidade for nula. Ou seja, quando toda essa expressão aqui for zero. Como esse termo é constante, para essa identidade ser verdadeira, então, esse termo entre colchetes deve ser nulo, ou seja, 1 menos cosseno de 2kx igual a zero. E nós podemos reescrever esse termo como cosseno de 2kx igual a menos 1. Agora nós temos que notar em quais pontos o cosseno ele vai ter o valor menos 1. Isso fica fácil olhando os valores inteiros de π. Então, por exemplo, o cosseno de π vale menos 1. O cosseno de 3π também e o cosseno de 5π também, e assim por diante. Então, nós temos que números inteiros ímpares que multiplicam π no arco do cosseno retornam esse valor menos 1. Então, com isso, a gente sabe que 2kx ele tem que ser um múltiplo inteiro ímpar de π. Então, para isso, a gente vai ter que o cosseno de 2n mais 1, onde n vai ser um número inteiro positivo, e esse termo aqui vai ser sempre ímpar, vai ser então igual a menos 1. Então, a gente chega que o arco 2kx ele tem que ser igual então a 2n mais 1 que multiplica π. Aqui novamente, então, nós introduzimos então o número de onda k, que ele vai ser 2π sobre lambda, pode ser inserido aqui na nossa expressão, e vamos chegar nesse resultado. E com isso a gente pode resolver, então, essa expressão para x, multiplicando aqui o 2 pelo 2 e passando esse lambda dividindo para cá. Então, fazendo isso, nós vamos ter 2 vezes 2 é 4, o π vai se cancelar dos dois lados e o lambda ele vai passar multiplicando. E agora só falta dividir tudo por esse número 4 aqui para chegar numa expressão para x. Com isso, então, nós temos que os pontos onde os nós estarão na nossa função de onda vão ser dados por essa expressão aqui, onde n vai ser um número inteiro positivo. A gente vê que os pontos em vermelho são os pontos onde a partícula não pode estar. Então, os nós da nossa densidade de probabilidade. Agora, quais são as posições mais prováveis da partícula estar? Então, de forma oposta ao exemplo anterior, nós temos que a densidade de probabilidade tem que ser máxima. E para isso, usando a mesma análise, esse termo agora aqui, ao invés de ser 0, ele deve ser 1. E para que isso aconteça, o arco aqui do cosseno ele tem que ser um valor inteiro e par de π. Então, nós temos que 2kx
vai ser igual a 2nπ. E resolvendo então esse termo para x, usando novamente a ideia do número de onda, nós temos que 2x que multiplica aqui o número de onda vai ser igual a 2nπ. E resolvendo então para x, a gente tem que x é igual a n sobre 2. Então, os pontos definidos por essa expressão são os pontos onde é mais provável de se encontrar a partícula. Nós vamos ter a nossa densidade de probabilidade e os pontos em verde, denotando os nós, representam então onde a partícula é menos provável de ser encontrada, enquanto que os pontos em vermelho aqui nos picos são os pontos onde que é mais provável de se encontrar a partícula. Bom, pessoal, por esse vídeo seria isso. Obrigado por assistir e até a próxima.